noite, sejamos muito bem-vindos ao Maria de Nazaré de Londrina. Nós vamos receber hoje a Nilva Busata, com muita alegria, e ela vai falar com o tema Herdeiro de Si Mesmo. Então vamos fazer uma prece e vamos agradecer ao nosso Criador por estarmos aqui, pelo dom da vida, pela oportunidade de aprender cada vez mais, modificando os nossos hábitos, melhorando a nós mesmos, amando e servindo a Deus em nossos caminhos. Pedimos, Pai amado, que os benfeitores possam intuir a nossa amiga e palestrante, que a sua presença seja sempre assim, de alegria, de amor, vindo trazer as mensagens a partir da sua experiência e dos estudos do Evangelho, os estudos das obras espíritas, para trazer para nós com tanto carinho e que nós possamos receber esse bálsamo, esse ensinamento para a nossa própria evolução, para a evolução do nosso planeta, para que seja um lugar melhor, para que tenha as pessoas melhores aqui. Assim como esses trabalhadores tão amigos que nos recebem nesta noite, que nos acolhem, que nos instruem, que nos fortalecem para essa jornada de amor. Muito obrigada e que assim seja. Boa noite a todos. Esse tema já fazia tempo que eu queria preparar, que fala-se muito a respeito de sermos herdeiros de nós mesmos. Parece simples, parece lógico, mas a gente consegue sentir isso na vida da gente? Quando a gente vê pessoas tão bonitas e a gente se sente tão feio, a gente entende isso? Gente, tá lá no Google, essa pessoa é a pessoa mais feia do mundo. Eu não sabia que tinha eu sei que tá lá, mulher mais feia, declarada mulher mais feia do mundo. Então, imagina como é ter um corpo com uma estética desse tipo. Como se sente essa pessoa comparada com outras que são belas desde sempre? Quando a gente vê gente com muito dinheiro, e a gente vê que a gente tem tão pouco comparado com essas pessoas, a gente consegue sentir a justiça divina nesse momento? Quando a gente vê alguém saudável, cheio de vitalidade, e a gente se sente doente, frágil, a gente consegue sentir que a gente é herdeiro de nós mesmos? Por que aquela tem tanta saúde e eu tão pouco? E quando eu vejo relacionamentos, né? Pessoas com relacionamentos felizes, e eu num relacionamento ruim, ou sozinho. Enquanto mulheres, né? A gente vê muitas vezes pessoas magras, né? Que não precisam fazer esforço, e a gente mesmo fazendo esforço, engordando. Por que alguns, né, magro de ruim, a gente costuma dizer que por mais que coma não engorda, e outros quase não comem e engordam, tá? Aí a gente se pergunta, por que a vida é como ela é? E aí eu pergunto, naquele teu momento de dor, pensa aquela dor mais doída que você teve na tua história, ou aquelas situações que se repetiram e te doem. Não preciso me confessar, mas você se sente vítima ou injustiçado? Não precisam me contar. Vocês olharem lá para trás, nos momentos de dor, você conseguia ter essa consciência? Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Nós conseguimos sentir isso? Espera aí, quando fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, agora eu estou criando o meu legado para o futuro?
No material é fácil da gente pensar, né? Se eu estou economizando, eu vou ter. Se eu estou comprando um imóvel, eu vou ter. Mas como é que é o legado espiritual? Estamos agora arquitetando o nosso futuro? As nossas próximas encarnações? Nós estamos agora, nesse momento, programando as nossas próximas? Nós temos consciência disso? Que nesse momento, tudo que eu fiz o ano passado, tudo que eu fiz esse ano, está criando o meu futuro? E aí? Que nós conseguimos ter noção do que nós vamos colher no futuro? No futuro dessa vida e nas próximas? O que sentimos com o que nos acontece? Volto lá naquele momento de dor. A gente consegue trazer esse conceito de que eu sou a causa daquilo que me acontece? Eu, herdeiro de mim mesmo. Bonito de falar, né? Mas é fácil de sentir. Como a minha realidade de hoje fui eu que criei? Vocês já não se perguntaram? Como hoje eu estou criando o meu futuro? Bom, gente, estamos na casa espírita, vamos aplicar a doutrina espírita. Dentro dos princípios, nós vamos trabalhar alguns que para esse tema vão nos ajudar mais. Deus. Vamos lá. Lembra daquela sensação de injustiça? Aí eu quero que a gente consiga entender. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é causa do meu sofrimento? Ele está sabendo da dor que eu estou vivenciando e Ele deixa isso acontecer? Ele é causa primeira de todas as coisas. É soberanamente justo e bom. Vocês conseguem sentir isso na vida de vocês? Somos espíritos, criados simples e ignorantes, e tendemos à evolução, estando no início da nossa escala evolutiva, com grandes imperfeições rumo à perfeição. Então, nós somos criados simples, primitivos, e tendemos à evolução. Quanto de instinto, quanto de angelitude nós já temos. Então, somos espíritos e estamos num processo. Esse é um conceito que amplia muito o que culturalmente ou de outras religiões nós temos. Temos também o conceito de perispírito, que é o envoltório semimaterial que nos envolve. Temos o livre-arbítrio. É uma lei. A cada momento nós podemos fazer escolhas. Cada escolha me leva a um lugar. Opa, vem de novo. Somos herdeiros de nós mesmos. Quando vocês pensam na lei de causa e efeito, vocês conseguem sentir, ter a consciência de que hoje é o resultado do nosso passado? Olha só. O que eu faço agora, o que eu planto, vai ser o meu resultado futuro. Agora, o que eu estou colhendo? O que eu plantei. E aqui vem um paradoxo que é muito difícil da gente entender. É quase, eu gosto de pensar assim, sabe o sol? Eu vejo todo dia ele nascer na minha janela e se pôr do outro lado. Vem a ciência e me diz que é a Terra que está girando e não ele.
Mas é o que eu percebo? É o que eu sinto? Eu vejo o movimento dele. E aqui, nós temos um paradoxo. Quantas vezes a gente já não disse, mas eu faço tudo de melhor para o outro o tempo todo, por que que tanta coisa ruim me acontece? Eu sou uma pessoa boa, eu faço o melhor para o outro, não é dando que se recebe? Como que acontece tanta coisa ruim comigo? Quando a gente fala, é como assim, eu estou plantando, eu quero colher. A gente não consegue ter consciência de que, opa, o que eu estou plantando agora vai para o meu futuro, dessa encarnação e de outras. Mas o que eu estou colhendo agora não é o que eu plantei. Estou plantando agora. Eu estou colhendo o que eu plantei ontem. Nas encarnações, talvez assim, mais múltiplas encarnações anteriores. E aí vem o conceito de reencarnação. Somos um espírito que, no seu processo de evolução, tem várias encarnações. Então, nós estamos aprofundando. O que somos no entendimento do Espiritismo? Um espírito imortal, que tem uma idade espiritual, um grau intelectual, uma inteligência emocional, uma moralidade, tem expiações, tem reparações, tem provas, tem um grau obsessivo, tem proteção, tem um nível de vínculo com as pessoas, tem uma contribuição para a comunidade e tem um tempo de encarnação. Só isso. Só isso para a gente entender o conceito que é: somos herdeiros de nós mesmos. Então, algumas coisas a gente já chega com elas. Outras coisas podem ser acionadas ou desacionadas no decorrer do tempo. Então, vamos devagar. Vocês sabiam que a gente tem uma idade espiritual? Nós não começamos, não fomos criados todos ao mesmo tempo. Talvez o pequenininho seja o espírito mais velho que tem aqui. Talvez o mais velho seja o mais novo. Então, eu sou herdeira de mim mesma. Qual é a minha idade espiritual? Eu não sei. Eu tenho um grau intelectual. O que isso significa? Que quanto mais eu estudei em encarnações anteriores, e vamos pensar que não muito, porque o estudo era uma coisa muito difícil, normalmente eram os nobres ou os religiosos que tinham a oportunidade de estudar. Então, o nosso grau intelectual talvez não teve outras oportunidades. E aí, muitas vezes, quando eu tenho aquela dificuldade, eu sempre brinco com vocês que se eu tinha uma inveja quando eu era jovem, era aqueles que mal e mal assistiam a aula e conseguiam tirar 10. E eu tinha que ler, reler, treler, para tirar 8. Meu 8 era com esforço. Por que os outros não precisavam? Aí eu me senti injustiçada. Foi uma das grandes... Eu conheci o Espiritismo com 16 para 17, foi exatamente quando eu estava fazendo terceirão. Né? E eu tinha algumas matérias que eu tinha muita dificuldade. E eu dizia, mas por que para os outros é tão fácil? E para mim é tão difícil? Então, espera aí. Aquilo que eu percebia naquele momento era o fruto do que eu estudei, vamos lá, o que eu tive a oportunidade para estudar em outras encarnações, ou o que minha preguiça fez com que talvez eu tivesse a oportunidade e eu não estudei. Então, eu sou o resultado disso. Hoje fala-se de inteligência emocional. Então, a gente teve exercícios lá atrás, e muitas dessas coisas já estão incorporadas ao nosso funcionamento. Mas eu sei o que foi que eu estudei? Não. Aí o que foi que eu me exercitei? Não. Eu vou descobrindo. E a moralidade? Olha só, na visão espírita, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem.
A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então vejam, fica claro que é conquistada, desenvolvida, exercitada, não é ganha. É desenvolvida. E aí, estamos falando de moralidade. Posso contar para vocês o que vocês fizeram nas encarnações passadas? Eu sei. Vou contar para vocês. Vocês amaram, cuidaram, estudaram, se disciplinaram, foram resignados, leais, honestos, fiéis, sofreram expiações, repararam, passaram nas provas. Legal, né? Mas não foi só isso que vocês fizeram, não, tá? Vocês também mataram, roubaram, se suicidaram, traíram, difamaram, se prostituíram, usaram mal o poder, foram corruptos, foram ingratos, injustos e vingativos. Lembra da imperfeição, da animalidade, do instinto para a angelitude. Então, enquanto nós estávamos estagiando na nossa animalidade, a gente também fez isso. Tá? E aí vejam, a boa notícia. Essa é a nossa melhor edição. Quando a gente chegou agora nessa encarnação, onde a gente está aqui? Nós sabemos? Nós vamos descobrindo. Opa. Lembra lá quando a gente matou, roubou, papapá? Então, em cada situação daquela, a gente criou um processo de expiação. Eu posso matar alguém, mas eu vou ficar vinculada com esse alguém. Eu elimino o corpo desse ser imediatamente, mas eu fico vinculada. E isso vai gerar desconforto. Imagina alguém que eu matei, agora vindo como filho. Será que esse filho vai ser um filho fácil? Veja, eu estou num processo de expiação. Ficou pequenininho, né? Esses que eu lesei lá com o meu instinto, eu vou ter que reparar, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que dar aquilo que eu tirei. E, além de tudo, eu terei provas. Porque, vamos lá, né? Não sei se contaram para vocês, mas não é uma estação de férias. É uma escola. Então, a gente está aqui para se exercitar e ter provas. Para ver se a gente já assimilou o conteúdo. Nós sabemos qual foi o curso que a gente se matriculou? Para saber quais vão ser as provas? Porque quando eu entrei em psicologia, eu olhei todas as disciplinas. E aí tinha algumas que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fiquei com noção de tudo que eu ia cursar e que em cada uma daquelas eu teria que passar na prova para eu terminar o curso, eu estar apta a ser psicóloga. Nós estamos num planeta, lembram? De provas e expiações. Então, temos provas. Nenhum de nós é missionário, tá? Sinto muito. Então, nós temos as nossas provas. Quais são? Nós vamos descobrindo no decorrer do tempo. Opa! Lembra lá quando a gente matou, roubou, papapá? Cada ser que a gente lesou está ligado a nós. Cada imperfeição nossa faz com que a gente tenha um quantum vibratório, um valor vibratório, que faz a gente afinizar mais com o negativo, com a energia pesada, ou positivo. Então, eu sou herdeira de mim mesma. Eu tenho uma nuvem de testemunha, como dizia o apóstolo Paulo. Qual é o peso? Quantos são? O quão difícil fica fazer as coisas se eles estão aqui
me pondo em dúvida, fazendo eu sentir culpa, fazendo eu sentir medo. Ok, então eu vim com essa bagagem. Lembra, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Né? Porque a gente tem alguma, normalmente o leigo, mas por que Deus deixa esses seres inferiores perturbarem a gente? Porque a gente teve a escolha, a gente teve o arbítrio da decisão que a gente tomou quando a gente se vinculou com eles. Mas também temos proteção, gente. Nós temos os espíritos que nos tutelam, que cuidam da nossa encarnação e que estão sempre dispostos. Gente, a gente como pai ou como amigo, a gente não aproveita qualquer oportunidade que o filho ou o amigo dá para a gente ajudar ele? Porque, inclusive, assim, eu até brinco como psicóloga, eu falo assim, pode me acionar, porque eu prefiro cuidar na hora que o negócio está pegando, porque se eu não ajudo ali naquela hora, a pessoa faz mais besteira e aí fica mais difícil de eu cuidar dela. Então, os nossos mentores estão de plantão. Eles sabem eles sabem muito mais do que nós qual é a carga que a gente traz. Eles estão de plantão, é só acionar. Nós criamos, na trajetória, criamos vínculos que tornam a vida mais fácil ou mais difícil. Né? Lembra lá, por que comigo? Por que a minha família é difícil? Por que ninguém me ama? Por que as coisas aqui não são tão fáceis? E temos também uma contribuição para fazer para a humanidade e não sabemos quanto tempo nós temos ainda. A gente programou. Ou a gente precisa de um tempo específico, que não é tão longo quanto a maioria das pessoas. Lembra, o tema é ser herdeiro de si mesmo. Conseguimos responder agora? Como a minha realidade de hoje fui eu que criei? Consegui contextualizar? Né, trazer a doutrina para a gente conseguir fazer esse link? Então, tudo que me acontece hoje é fruto de todas as escolhas do meu nível evolutivo. E aí, vem a pergunta que não quer calar. Ok, estou lá colhendo o que eu plantei. Mas a vida está rodando. E o que eu estou plantando? Lembra da pergunta? O que nós sentimos com o que nos acontece? Como é que eu estou lidando com a minha expiação, com a minha prova? Com a minha reparação? Conceito? Agora nós estamos com mais capacidade de entender. Ok, se eu sou fruto de tudo que eu fiz atrás, agora, como será o meu futuro? O que eu vou colher no meu futuro? Nessa vida? Nos próximos 20, 30 anos? E nas próximas? Eu brinco com as pessoas com um pouquinho mais de idade que eu atendo, né? Muitas vezes elas estão meio sem sentido para a vida. Eu brinco assim, vamos programar as próximas? O que você quer já trazer mais estruturado na próxima? Faz agora. Usa esse tempo para fazer agora. Agora você saiu das demandas que a vida, com as coisas que você tinha que fazer, agora você pode escolher o que você quer já trazer estruturado. Nunca fiz música, então vamos fazer música. Na próxima vez vai ficar mais fácil. E aí nós teríamos que voltar e ver todos os quesitos novamente. Para a gente entender o que é que a gente está fazendo agora com relação ao futuro. Bom, a idade espiritual não vai mudar, né, gente? Mas o grau intelectual, eu posso? Né? O quanto eu estou lá gastando tempo assistindo um monte de notícia repetida. Hoje eu não sei como é que está, mas antigamente eu me lembro de pessoas que assistiam o jornal na Record, na SBT, na Globo.
O quanto ver a mesma notícia com pequenos detalhes por 2, 3 horas melhora o ser humano? Ele desenvolve o grau intelectual dele naquele momento? Então, na próxima encarnação, vocês querem estar intelectualmente como? O que vocês estão fazendo hoje para que isso seja diferente? Eu preciso pegar aquela questão que fala assim, que nós temos que ter todos os saberes. Nós vamos nos desenvolver intelectualmente quando a gente tudo souber. Eu não sei vocês, mas falta bastante. Tá? Na inteligência emocional, eu estou me desenvolvendo autocontrole, adaptabilidade, orientação para a realização, perspectiva positiva, empatia. Eu estou desenvolvendo? Eu estou atenta para desenvolver, para trazer tudo isso mais desenvolvido na próxima? Eu estou cuidando de desenvolver essas minhas virtudes? Amar, cuidar, estudar, disciplinar, ser resignados, leais, honestos, aceitar as expiações, as reparações. Porque hoje, gente, a gente talvez não mate, não roube, não se suicide, mas talvez a gente ainda traia em algum nível, a gente ainda difame, se prostitui, que seja com a pornografia, usa o mau poder, que seja com a família, ainda sonegamos impulso, ainda somos ingratos, ainda somos injustos. E muitas vezes vingativo, a gente pode não fazer nada, mas que prazer a gente tem quando o outro está se ferrando. Tá? Então, pergunta que não quer calar. Como estamos cuidando da nossa próxima edição? Quanto que nós estamos diminuindo o nosso instinto? E aqui, gente, vem uma coisa muito importante. Eu já expliquei que a expiação é consequência do que eu fiz no passado. Então, vamos lá. Eu lidei mal com dinheiro. Então, nessa, eu tenho pouco dinheiro para aprender a dar o valor. Mas, eu me revolto com isso. Por que os outros têm e eu não tenho? Lembra da minha pergunta inicial lá? Por que os outros têm e eu não tenho? Por que para os outros é tão fácil, para mim não é? Opa! Eu estou fazendo a minha reparação, a minha expiação, mas eu não estou aceitando. Espera aí, eu estou resolvendo uma coisa e causando outra, vocês percebem? Que parte do nosso plantio hoje é como nós lidamos com a colheita do ontem. Olha como é complexo. A mesma coisa acontece com as reparações. Eu estou numa situação delicada que eu tenho que reparar. E é pesada. Daí eu penso assim, por que todo mundo consegue não ter um peso, sei lá, uma mãe para cuidar, um filho difícil? Eu estou me revoltando com a minha reparação. Eu estou resolvendo minha pendência passada e criando uma nova. E tem as provas. Aí eu assisto as novelas, os filmes, e parece que todo mundo só está na hora do recreio. E parece que a minha vida é muito pesada. Eu tenho para conseguir qualquer coisa, eu tenho que batalhar muito. Lembra da sensação de estar injustiçado? Porque me parece que todo mundo está na colônia de férias e só eu que estou camelando. Opa! Aquele momento que eu deveria estar ali, apto, atento à minha prova, chegou. Deixa eu me focar aqui, porque agora eu preciso de energia. Porque lá na escola não é assim? Quando a gente vai para a aula, a gente vai tranquilo. No dia da prova, a gente está totalmente alerta. Então, não deveríamos nos revoltar de estar num planeta de provas e expiações e termos provas. E termos expiações. Ali eu sempre brinco com vocês, né? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós não estamos num planeta que já está no nível de reparação? Porque nós não cumprimos com todas as nossas provas, expiações. Temos um grau obsessivo.
Como é que eu lido com isso? Nossa, por mais que eu tento ficar calma, parece que a minha cabeça não me deixa. Se eu tenho muitos obsessores, vai ser mais difícil mesmo. Mas eu ficar... Gente, é muito interessante. Boa parte do meu trabalho como psicóloga é ensinar os pacientes a não brigarem com eles mesmos. Na briga comigo mesmo, quem perde? Eu. Mas aí as pessoas têm a sensação assim que se elas não brigarem com ela, elas não vão mudar, elas não vão fazer as coisas. É assim que a gente faz com o filho. A gente não vira para o filho e fala assim, filho, foi mal, isso aqui ficou muito ruim, vamos fazer melhor? Ó, faz assim, faz assado. A gente poderia se tratar assim? Os obsessores fazem a festa, fazendo a gente se sentir culpado. E com medo de conseguir as próximas coisas. Não se engane, a gente não está sozinho. Nós temos a proteção. O tempo todo. Quando a gente vem para cá, eles estão atentos. Eles sabem o quão difícil. Basta a gente acionar. Quanto mais a gente acionar, a gente está aqui numa quarta-noite quente, ouvindo uma palestra. Né? Vocês estão no processo de expiação aqui me ouvindo. Mas vocês estão atentos. Com isso, vocês dão condições para que os mentores possam estar fortalecendo, possam estar intuindo. Vocês estão dando margem para serem ajudados. Isso vai fazer diferença lá no futuro? Com certeza. Os vínculos são difíceis. Meu pai assim, minha mãe assado, meu filho não sei o quê. Por que é essa família? Quem está na mesma família? Os nossos grandes amores e nossos desafetos. Então, se eu me revolto, eu não aceito o momento do outro, aquilo que eu estava resolvendo, é como se fosse assim, eu pago uma dívida fazendo outra. Vou lá e faço um outro empréstimo. Essa é a roda de samsara que os orientais falam. Viemos também para fazer uma contribuição. E vocês acham que quando a gente não contribui, isso vai repercutir na nossa vida? Nas nossas vidas futuras? Nas nossas próximas encarnações? E para isso nós precisamos pensar quanto tempo nós temos para fazer as coisas que a gente se comprometeu. Será que eu tenho 20 anos? Ou só tenho 3? E aí, gente? O que é que nós estamos semeando? Dá para entender agora? Que cada um é herdeiro de si mesmo e está fazendo o seu legado agora. E aí, podemos pensar, no tempo que eu estou vendo o jornal, que eu estou vendo o Insta, que eu estou vendo o Face, vendo um monte de filmes que vão gerando emoções que ficam em mim, emoções muitas vezes pesadas, fica na minha bioquímica, fica na minha energia, dá uma ambiência positiva ou negativa. E isso vai construindo o meu futuro. Espero que esteja mais, quando vocês ouvirem agora, somos herdeiros de nós mesmos, que vocês entendam que é um ponto entre o passado, a minha encarnação atual é um ponto entre toda a minha história e todo o meu futuro. E a cada momento eu estou usando o livre-arbítrio no como eu estou lidando com as consequências do meu passado. Vamos à prece? Pai de infinito amor e bondade, agradecemos-te essa oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos essa doutrina maravilhosa que nos permite entender a sua bondade,
de que realmente tudo está sob o comando das leis divinas e que nada, nada do que nos acontece é por acaso, é justo, necessário e é o melhor para o nosso desenvolvimento. Pai, que possamos acionar sempre toda a tutela que temos direito, que não nos percamos no medo, na raiva e na culpa. E sim que desenvolvamos a gratidão, a fé e a caridade. Que assim seja.